Como é que vocês estão, meu povo? Então, quartou. A Aline foi eliminada ontem, a gente já imaginava, depois daquela tragédia que foi aquela dinâmica fracassada daquele pipocômetro. Eu espero que a Globo não repita isso. Depois eu vou falar mais disso. Já imaginava que ia acontecer, ficou muito na cara, a porcentagem também não me surpreendeu, apesar de eu ter achado bastante alta. Parece que o reality já tá aí da primeira semana desenhado, mas enfim, ainda tem 90 dias, muita coisa pode acontecer, enfim, etc e tal. Mas bora lá comentar aí sobre Big Brother. Falar rapidamente aqui sobre coisas que aconteceram e eu não pude falar porque não gravei vídeos nos últimos dias. E desse eu vou falar rapidamente mesmo, porque quanto menos a gente falar desse moço, melhor. O Pedro desistiu depois daquela questão ali horrorosa de assédio com a Jordana. Pra mim ali foi graças a Deus que o Pedro saiu, porque era uma coisa que tava contaminando a vibe do programa. E contaminando assim demais. Porque só se falava daquilo, a gente não saía disso, ficava em círculos o tempo inteiro. É uma coisa que pesava as situações dele, além dessa última que foi horrorosa, pesava o clima. Então, nossa, eu tava rezando pra que se ele não desistisse ou não acontecesse uma expulsão, alguma coisa, ele caísse no paredão numa vez e fosse o primeiro eliminado. Nem precisamos disso. Já tiraram ele até da vinheta de abertura ontem, não tá mais lá. Uma coisa que eu achei da Globo é que, o Tadeu falou ali que se ele não tivesse desistido, ele teria sido expulso. Mas, cara, demorou, hein? Pra eles, desde que aconteceu o fato até ele desistir, ele demorou uns minutos pra deixarem o botão verde. Tava vermelho quando ele queria apertar. Enfim. Pequenas críticas aí, né? Mas dos males o menor que já foi, e aí tá dando todo um rolê lá que a família diz que ele tá em surto, não sabia quem eram eles, não sabia quem era Tadeu Schmidt, enfim. Quando menos a gente fala desse moço, melhor. Já foi, já era, vá. Falando aí agora sobre o pipocômetro, o Sincerão de segunda, que eu também não tive a chance de comentar, eu achei lamentável. Cara, é uma temporada que tava indo tão bem, e eu realmente não entendo por que eles tiveram que trazer isso, não fez sentido. Porque no momento onde você bota uma plateia pra votar, e aí um detalhe, os participantes lá dentro, muita gente já sabia que ia ser uma plateia, porque isso foi uma notícia que foi dada por jornalista, tipo, notícia vazada. Acho que um mês antes do programa começar, se eu não me engano, a Sarah tava falando disso lá dentro. Então, imagina, alguns deles já sabem, outros vão deduzir que foi isso. Igual, eu já vi muita gente falando lá dentro também. Quando você bota pessoas pra votarem num troço desses e cara, passa a imagem errada pra eles lá dentro, porque uma das coisas que fez a Fazenda ficar tão boa, não tinha nenhum tipo de informação externa. Acabaram com a questão das placas do Faro. Então eles não tinham nenhum norte lá dentro, eles não sabiam que o Dudu era favorito, por exemplo. Então, quando você coloca um negócio desses, que vai dar um norte pra eles, que vai basicamente dar o resultado do paredão pra eles, porque no Sincerão, os emparedados são primordiais ali, eles são protagonistas da semana, eles consideram, então eles participam. A Sol, já que era a maior aliada da Aline, já tava chorando porque sabia que a Aline ia sair, não era uma novidade pra ninguém. Brígido falou isso, o Jonas falou isso. Ali no quarto com o cowboy, várias pessoas já sabiam qual ia ser o resultado. Então eu fico me perguntando pra quê? Eles querem colocar o público em tudo, só que tem coisas que não tem necessidade. Se você quiser colocar a plateia, coloca na terça. É essa a plateia que eu queria que voltasse. Porque ao mesmo tempo que a plateia da terça, do dia de eliminação nos Big Brothers antigos, não era uma coisa que mudava muita coisa, era um adendo, um detalhe de estética de programa ali que ficava muito bonito. Eles vendo a família na tela, a pessoa quando sai indo abraçar a família, a plateia gritando ali em dados momentos, adicionava no show. Porque eu acho que fica meio xoxo o Tadeu no estúdio o tempo inteiro ali. Eu gostava quando o Bial tava lá na plateia, enfim, mas é uma coisa que eu acho que dificilmente vai voltar. Agora, essa plateia ali do dia, cara, o Tadeu ficou com todo o respeito, porque acho que sou uma das únicas pessoas, assim, tanto de comentarista quanto de pessoas na internet, no geral, que eu gosto do Tadeu. Eu não acho essa coisa tão ruim que as pessoas falam dele como apresentador de Big Brother. Acho que algumas vezes ele precisa ser realmente mais enérgico, porque ele é muito de dar risada e é muito leve, digamos assim.
Mas aí também tem a direção e o tom que o programa que a Globo querem, porque eu sempre tive muito isso na minha cabeça, que o Tadeu é uma escolha perfeita aos olhos da Globo e do que eles querem pro programa. Então acho que às vezes as pessoas reclamam sem pensar nisso. É um cara que dá retorno comercial e que não vai falar nada de. Sabe, não é o Thiago Leifert que dava opiniões às vezes que as pessoas estavam condenando ele na internet. Tadeu é uma pessoa neutra, uma pessoa afável, sabe? É o que às vezes a gente não pede pro programa, mas é o que o comercial e a direção da Globo pedem. Esse é o ponto da história pra mim, do porquê que estavam fazendo pressão pra ele sair nesse último ano, agora já aproveitando que o programa tinha sido muito ruim, e eu já imaginava que não iam trocar o apresentador, como não trocaram. Talvez não troquem o ano que vem também. Mas ali ele, com aquela plateia, voltando a falar do pipocômetro, ele ficou parecendo um animador de gincana, de programa infantil, uma coisa esquisita ali, sabe? Ele ficou mais risonho ainda, não rolou, é porque contrasta muito. Porque o Sincerão é pra ser um lugar onde eles estão tendo embate, briga, conflito. E aí volta pra plateia e o Tadeu tá, ei, o que você achou? Ei, não sei o que lá, eles estão se matando lá dentro, sabe? É um contraste muito grande, assim, que eu acho que não fica legal, sinceramente. É esquisito ver isso. Até porque como a gente ficou muito tempo acostumado com o apresentador só no estúdio, desde que eles tiraram a questão da plateia lá no 20 por conta da pandemia, a gente já tá muito tempo acostumado a ver isso, a pessoa só no estúdio, aquele clima xoxo, aquela coisa mais confinada ali. Então, quando botam essa plateia, parece uma coisa totalmente oi, sabe? Outra coisa que eu achei ridícula foi as familiares, no caso, que não eram só mães. Ai, eu achei nada a ver. Um constrangimento pra mãe da Aline aí, ver as pessoas xingando a filha dela, enfim, ai, preguiça. Fora que a plateia. E aí vem o pior problema dessa dinâmica toda. Fora que a plateia era apenas de torcedores da Ana Paula. Isso aí é nítido. Porque você me dizer que a Milena recebeu 8, quase a mesma nota que a própria Ana Paula, sendo que a Milena não falou nada com nada. O cowboy também deu uma pipocada. Gente, tipo, o que foi aquilo, pelo amor de Deus? Eu achei bem. E como eu falei, manda um recado pra eles lá dentro com a questão das toucas e a questão dos bórons ali, de quem foi melhor e quem foi pior. Eu espero realmente que a Globo reveja isso e esse troço não volte na semana que vem. Até porque é um elenco que não pede isso. Quando eles começaram com esse negócio de pipocômetro no programa do ano passado, eles começaram com isso porque o programa do ano passado não rendia, não estava acontecendo, estava muito ruim. Então o elenco era ruim e precisava de 15 mil dinâmicas para tentar funcionar. O elenco desse ano é bom, não precisa de 1000 dinâmicas para funcionar. Só que eu acho que eles começaram tão no desespero de fazer a coisa dar certa que eles estão jogando ideias na parede à torta e à direito. Ah, isso é novo, é novo, é novo, é novo, é novo. E nem tudo é realmente necessário. Às vezes meio que não tem o porquê. Enfim, vamos rezar para que a Globo não volte com isso semana que vem. E agora falando sobre acontecimentos que aconteceram aí na casa durante a tarde de ontem e o programa. A Ana Paula estava falando que aí provavelmente o Brígido é um dos próximos alvos dela. Não é uma rivalidade, até então não era uma rivalidade tão declarada, era uma coisa mais sutil. Mas ontem, depois que tem o resultado do paredão, ela fala ali um negócio pra ele que eu vou comentar depois, e aí vira uma rivalidade declarada. Ela tava falando pras meninas no quarto lá, o quarto azul, que o Brígido envenenou a cabeça do Pedro, porque ela não acredita que um menino de 21 anos pudesse ter armado pra ela do jeito que o Pedro armou e ter feito certas coisas que ele fez. Ela falou mais especificamente aí na questão dele ter tentado pegar ela numa armadilha dela falar coisas políticas ali. Ela acredita que isso tenha vindo da cabeça do Brígido. O que a gente sabe que não é verdade. O Pedro fez porque ele quis. E até me choca um pouco a Ana Paula tá com esse discursinho de apenas um menino de 21 anos, mesmo que em certas questões, porque não combina com o que ela prega. Mas eu acho a Ana Paula muito hipócrita em várias coisas que ela fala, então isso não me surpreende. Aí ela tava falando que ela veio com isso porque Babu deu uma dica pra ela. Ele não falou com todas as letras, mas ele deu pra entender pra ela que talvez Brígido pudesse estar na cabeça das pessoas armando contra ela. Ele tem uma opinião contrária a ela de fato. Ele falou, a gente já sabe, que mandaram cartaz pra ele na casa de vidro, falando que ele ia brigar com a Ana Paula, que tinha que ir pra cima dela, não sei mais o que. Ele mesmo falou isso.
A gente sabe que ele não gosta dela porque ela falou mal do Legendário. Enfim, entre outras coisas. Mas que ele armou e arquitetou e colocou isso na cabeça das pessoas, não. Ele tava conversando com as pessoas e dando a opinião dele, dizendo que ele não gosta dela. E isso é uma coisa que qualquer um pode fazer lá dentro. O que as pessoas fazem com isso, se resolveram comprar a briga dele ou não, é pura e especificamente delas, sabe? O Matheus também entrou numa pira muito contra a Ana Paula, mas é uma coisa da cabeça dele. Ninguém colocou isso na cabeça dele. Até porque ele teve, tipo, 12, 15 horas ali desde que ele entrou até o Sincerão, que foi quando ele atacou a Ana Paula e tá atacando desde então. Ninguém colocou isso na cabeça dele, simplesmente foi o que o cara sentiu lá dentro. Ponto. Matheus esse que anda falando umas coisas em que, nossa senhora, porque ele tem dois problemas. Além dele ser uma pessoa que ele não cala a boca nunca, ele fala demais, ele ainda fala muita coisa que a galera aqui fora pode não gostar. Como, por exemplo, essa questão que ele... É por isso que eu não gosto da presença da Ana Paula no programa, porque tudo vira uma questão política. Mesmo que o Babu tenha falado ali com o próprio Matheus, ele deu um toque no Matheus, dizendo que a Ana Paula nem gosta de falar de política, mas indiretamente ela leva para esse lugar. E eu acho que ela quer levar para esse lugar, mas de uma maneira mais sutil. Porque ela sabe que ela tem que agradar a torcida dela e a gente sabe como que a Ana Paula é aqui fora. Desculpa, mas é a grande realidade. Pelo menos é assim que eu enxergo. Agora, o jeito que o Matheus fala as coisas é um pouco pesado mesmo. Que nem ele falou, ele basicamente só falta falar que ela queria ser a princesa Isabel das minorias lá dentro da casa. Foi muito nesse jeito, um pouco mais agressivo, não agressivo, mas mais desnecessário de falar que ele disse assim. Teve o Capetinha falando, soltando uma expressão ali numa conversa deles na academia, que o Leandro não gostou e meio que deu uma afastada deles, o cara que veio da Casa de Vidro. O Capetinha falando foi pro Matheus ou pro Leandro? Acho que foi pro Matheus. Pô, você não meteu. Porque ele falou que ele queria colocar a Gabriela contra a parede, mas a expressão que ele usou foi, pô, você não meteu a pica nela. Eu falei, ai, gente. Oh, meu Deus. A gente sabe o que ele quis falar. Nós sabemos o que ele quis falar com isso, que é colocar ela contra a parede. O problema é preciso usar essa expressão. No mínimo desnecessário, para não dizer outra coisa. Foi o que o Leandro falou para ele. Pô, eu sou um educador, eu sou um professor. Para mim, não fica legal ser associado com esse tipo de coisa, com esse tipo de linguajar, com esse tipo de falar das pessoas assim. E ele tá certo, porque eu caí muito na dele. O Capetinho é um cara do futebol, então para ele isso pode ser totalmente normal, porque é o jeito que eles devem falar dentro do futebol, mas enfim, outros tempos que a gente vive hoje em dia, então eu também não acho legal usar esse tipo de expressão para se referir a uma mulher, mas enfim, ou a qualquer outra pessoa, né? Enquanto a Ana Paula estava falando isso do Brígido ali para elas, quem estava no banheiro? Ela, a nossa espiã que tá tentando ser espiã e não tá dando muito certo. E ela conseguiu ouvir isso mais por sorte do que por qualquer outra coisa. Sara Andrade estava no banheiro do quarto, enquanto elas estavam falando, e aí quando a Sara sai, elas falam, ai, Sara tá no banheiro, deve ter ouvido tudo, não sei o que. Aí a Ana Paula fala, ah, ela que ouça, não sei o que, essa aí é outra. Porque ela é muito planta, a Sarah é muito planta, eu sempre dou planta pra ela no queridômetro. Cara, vai ser uma temporada difícil, porque realmente a Sarah ela tá um pouco apagada. Apesar de que Sarah é um nome que eu sempre achei que fosse uma escolha um pouco equivocada, porque eu acho que ela funcionou no contexto do Big Brother 21 e funcionou durante um tempo ali, depois as pessoas odiaram ela, mas enfim. Mesmo você sendo odiado, você pode funcionar como um personagem do programa. Eu acho que ela funcionou naquele contexto, eu não acho que consiga se repetir, porque a Sarah é uma pessoa que a galera gostou, eu acho que vão ver isso nessa edição do Big Brother 26 agora. Muito pelo Gil e no começo pela Juliette, pela questão do G3. Eu acho que ela, por ela mesma, ela é muito apagada. Ela é uma personagem que ela não é efusiva, ela é mais calma, mais na dela, ela não é engraçadona, então eu não sei o que as pessoas esperam dela. E eu acho que eu, se fosse a Sarah, não teria entrado. Porque claramente dá pra ver que as pessoas não perderam o ranço que eles tiveram dela no 21 ainda. Então pra ela é uma batalha que ela ia ter que lutar 10 vezes mais que os outros pra desconstruir esse ranço. É muito difícil e claramente páginas e coisas afins estão pendendo para um lado, porque, ai, gente, sendo 100% sincero,
As páginas estão babando a Ana Paula por qualquer coisa que ela fala. É normal as páginas de Instagram, de fofoca e não sei mais o que, e até jornalistas, até galera que comenta, estarem de um lado ou de um outro, principalmente página de fofoca. Mas esse ano tá nítido, escrachado, o quanto eles estão babando a Ana Paula a troco de nada. Porque ela é amiguinha de página, porque ela é amiguinha de jornalista, que também fica babando o ovo dela. Às vezes ela não fala ela fala uma coisa nada com nada e eles já estão gritando, ai, diva, linda, maravilhosa. Eu acho triste pro programa. Eu acho que a Ana Paula também é uma presença que o programa estaria muito melhor se ela não tivesse lá. Pronto, falei, é isso, saiu de mim. Enfim, mas pra Sarah vai ser uma batalha muito difícil, porque ela não é uma personagem que... tipo, nem pra briga, porque ela não é de brigar, e nem pra questão do humor. Que são duas coisas que são muito fortes em reality show. Então ela é uma pessoa mais na dela, até um certo ponto, assim. Vai ser difícil com o ranço que eles estão, enfim. Mas, voltando a falar ali do que estava sendo falado, o que eu ia falar, elas viram a Sarah no banheiro nessa conversa, a Ana Paula falou que deu planta pra ela, porque ela é planta. A Ana Paula tem uma mania muito insuportável de ficar julgando as pessoas o tempo inteiro, apenas com a métrica dela. O vale pra ela, a pessoa é planta, a pessoa é um lixo, a pessoa não serve porque ela, nem ela fala, já falou da Solange Couto, da própria Aline. Ai, não serve pro Big Brother, não serve pra estar aqui dentro. Quem é ela pra falar quem serve ou não serve pra estar lá dentro? Eu acho a Ana Paula extremamente prepotente, soberba. As pessoas acham ela uma grande diva sincera. Enfim, né? Mas essa mania dela é outra coisa que eu não suporto. Ela tem plantas do lado dela, esse é o problema. Samira é uma baita de uma planta. Pedro, ai, Deus me livre. O Breno é uma planta também, apesar de ser um cara que até fala, é legal, é um cara bacaninha e tal, enfim. Eu acho que as únicas pessoas ali que estão do lado daquele grupo dela que não são plantas, a Chayane, que entrou pro grupo dela agora, a Marciele, que é uma mulher que mostrou que tem opinião própria, a Maxiane ainda tá meio água de salsicha, o Marcelo, cara, esse entrou pra ser um chaveiro, ele literalmente é só um chaveirinho dela. E a Milena não é planta na questão de que ela incomoda muitas pessoas com esse jeito chato dela de ser, então também acaba não sendo planta. Agora o resto do grupo dela são pessoas que não acrescentam em nada. A Ana Paula e a Jordana trocaram alfinetadas ali ontem também no jardim sobre a Jordana ter colocado a Aline no pódio dela. E aí a Ana Paula falou que quem fica em cima do muro acaba levando tiro dos dois lados. Às vezes isso é uma verdade, lá dentro isso é uma verdade, é. Mas eu acho que às vezes, se você fica existe uma diferença entre você ficar em cima do muro, que é o não querer se posicionar, e você não fazer parte de nenhum grupo nem de outro. Até porque, eu não sei se isso entra na cabeça da Ana Paula, acho que não entra porque ela só enxerga as coisas do lado dela, ela é incapaz de pensar fora da caixa. Você não tem grupos definidos lá. O único grupo que 100% é definido é o dela. Aí você tem aquele trio, Jonas, Sarah e Cowboy. Você não, no outro lado, fora o dela, você não tem grupos definidos como o dela é, por exemplo. Então não tem como dizer que a Jordana tá em cima do muro. Ela só não tá 100% no grupo dela. Esse é o ponto da história. Então eu acho que às vezes vale muito mais você manter a posição e dizer, poxa, não quero estar em nenhum de dois grupos ou em nenhum grupo da casa, porque eu não concordo 100% com eles. Só que você se posiciona contra isso e você é firme nas suas posturas. Não estando dentro de um grupo é muito diferente do que a Ana Paula quis dizer de você estar em cima do muro. Uma pessoa em cima do muro, a pessoa planta, é alguém que não quer se comprometer com ninguém. Eu acho que para você não fazer parte de nenhum grupo, você tem que estar comprometido com a tua posição. Não gosto desse, gosto daquele, não gosto desse, não gosto daquele, em diferentes grupos. E você tá expondo os teus ranços e as tuas dissabores e as pessoas que você não gosta lá dentro, que te irritam, que te incomodam, enfim. E isso é muito diferente de estar em cima do muro. Mas pra Ana Paula, quem não tá do lado dela não presta, não joga bem, não é isso, não é aquilo. Eu não sei quanto tempo as pessoas vão aguentar, tipo, o sofá vai aguentar essa mulher, mas enfim, vamos lá, né? Outro fato aí é que a Milena foi colocar a Jordana contra a Ana Paula, porque depois as duas estavam sentadas ali, e na noite do pós-sincerão, e a Milena tava falando que a Jordana é aquela coisa do tipo, como quem quer dizer, quem é amigo de todo mundo não é amigo de ninguém? Outra coisa que eu acho que não cabe, porque Jordana não é amiga de todo mundo. Ou pelo menos não mostrou isso ainda, mas enfim. Milena tava ali tentando
minar a cabeça da chefa do bando, da gangue deles, contra a Jordana. Ontem, num programa ao vivo, a gente também teve a dinâmica do Mercado Livre, mais uma das novidades que eles estão tentando tacar. Como eu falei, é novidade a todo custo, tacando na parede, vamos ver o que dá certo. Dessa, eu gostei. Eu acho que é uma coisa que podia ter em outras edições já. Basicamente é uma ação patrocinada do Mercado Livre, um tal de ganha-ganha, se não me engano é o nome da dinâmica, aonde uma pessoa toda semana vai participar dessa dinâmica e ela vai poder escolher se ela quer ganhar um dinheiro. No caso da Maxiane, que foi quem fez isso ontem, ela teve que escolher entre ganhar 20 mil ou ganhar 10 mil e uma informação privilegiada referente ao jogo. Eu não achei informação, uau! Mas eu, se estivesse no lugar dela, eu também pegaria os 10 mil em informação, porque tanto pode ser uma coisa que não é muito impactante, como pode tu arriscar de ser uma coisa que vá mudar muita coisa ali, tu saber disso e poder dar essa informação pros teus aliados. Acho que na questão de saber que não tem bate-volta, foi essa semana, foi essa informação que ela ganhou. Não é uma grande informação, mas dá pra traçar uma estratégia ali em cima disso. Bom, e aí a gente teve a eliminação da Aline com 61,64%. Pra mim não é uma surpresa. Depois do pipocômetro não é uma surpresa. A porcentagem eu até achei que foi alta. Eu achei que talvez fosse um pouco menos, mas não muito menos do que isso. Eu já sabia que ela ia sair com mais de 50%. Não dá pra dizer que o jogo perde, porque existem mais pessoas lá dentro pra rivalizar com a Ana Paula, apesar de que o problema, e aí mais uma vez, essa porcaria desse pipocômetro do jeito que fizeram, brecou o jogo, virou um problema porque muita gente já interpretou que talvez ela esteja num favoritismo ali, e deu o que deu, que a Aline saiu, então ela ficou a certa da história. Como hoje e desde ontem ela tá jogando farpas para todos os lados e ninguém respondeu a Ana Paula do jeito que ela deveria ser respondida ainda. Se é que vocês me entendem. Mas o meu medo é ficar muito nisso agora. Mas aí, comentando sobre a saída da Aline, eu acredito que ela saiu porque, primeiro, ela realmente era muito chata. Desde que ela começou esse ranço com a Ana Paula, que foi só desde o primeiro dia, basicamente, ela não parou de falar disso o tempo inteiro. Cara, que é um clássico de participantes de reality show, mas apesar de eu entender por que isso acontece, que as pessoas pegam o ranço de alguém e ficam falando da pessoa como se não houvesse amanhã. É chato pro público assistir, porque fica aquela coisa, tá perseguindo, tá exaustiva, tá falando da pessoa. E além disso, a Aline já era meio chatona mesmo. E tem a questão do Namastê lá, que eu nem acho que a Aline era tão Namastê assim. Se você vê as caras e bocas dela no Sincerão, você vê que ela era um personagem interessante justamente por conta disso. Por causa dessa postura dela, que ela não conseguia, claramente não conseguia sustentar. Eu acho que ela ia render alguns momentos interessantes. Mas acabou saindo, né? E eu acho que o pior pra ela é que ela construiu uma rivalidade com a Ana Paula, ou tentou construir, com uma pessoa que claramente a Ana Paula meio que cagava pra ela, não tava nem aí pra ela, isso era verdade. Só que ela tentou construir essa rivalidade em cima de uma coisa que era muito frágil. Porque no primeiro dia ela chegou e perguntou pra ela da questão dela ter falado 10 anos atrás da roupa dela, lá no prêmio, do negócio do prêmio Multishow. É uma coisa que ninguém liga, é uma coisa de fora e é muito pequena. Então o público não ia comprar isso. É um motivo muito pequeno e as pessoas não vão conseguir se conectar com falou da roupa dela 10 anos atrás, tá, e daí, sabe? E a partir disso ela começou essa obsessão em cima da Ana Paula e a galera não gostou muito, o que juntou com um jeito chatão da Aline de ser, enfim, a opinião, e não deu bom. Hoje de manhã, a Milena, olha aí, já começou a mostrar as garras dela agora que ela voltou do paredão. Milena é uma pessoa que eu não compro, eu não vou engolir, não me desce, porque eu acho que muita coisa dela é extremamente forçada, ao mesmo tempo onde ela também é uma pessoa esquisita, enfim. Ela tava já querendo jogar a cabeça da Ana Paula contra a Chayane. Porque a Ana Paula é muito esperta, já viu que Chayane é uma pessoa carismática, que não tem medo de enfrentamento, que é uma pessoa autêntica, por mais que eu acho que ela também vai acabar irritando o público, igual ela irritou na Casa de Vidro, porque ela é over mesmo. Do mesmo jeito que a Sol é over e muita gente já tá de saco cheio dela, apesar de eu achar a Sol um pouco injustiçada, talvez eu fale disso nos próximos vídeos. Mas Milena estava tentando colocar a cabeça da Ana Paula contra a Chay, já
tentando catar a Ana Paula 100% pro lado dela. Tipo, eu vou ser a sua número 1, eu vou ser o teu Ronan, que foi o parceiro da Ana Paula no Big Brother 16. Falou que ela e a Gabriela estavam limpando o banheiro e não limparam direito, que ela teve que ir lá limpar de novo, que ela não ia aguentar ver aquilo. Falou que a Chayane é forçada. Mas o que é interessante de observar aí é que Ana Paula, como não é burra nem nada, e aí, na minha opinião, extremamente cínica, ela falou que Chayane não é forçada, que ela gosta da Chayane, que Chayane é carismática, que ela gosta de gente kamikaze sem medo, porque a Chayane já chegou peitando 3 pessoas e 3 veteranos no Sincerão, que foram a Sara, o Jonas e o Cowboy. E ela gosta disso, enfim, Ana Paula não é burra, ela sabe que a Chayane talvez seja uma competição pra ela, então pra anular a menina, ela quer trazer ela pra perto dela. Na minha opinião, ela não gosta da Chayane, ela não morre de amores pela Chayane, ou até pela Milena. A Milena ela trouxe pro lado dela porque é uma pessoa que, como ela viu que as pessoas da casa estavam não hostilizando, mas ficando contra, achando ela errada na treta com a Sol, ela já quis trazer ela para perto dela também para anular esse efeito de possível coitada que ela tivesse. Em uma jogada muito inteligente, a burra da Melina tá ali acreditando que a Ana Paula ama ela de amores e paixão, não é verdade. E a Chayane, eu enxergo que a Ana Paula quer trazer ela pro lado dela para anular ela. Porque a Chayane, ela realmente tem um carisma que é dela, ela é muito autêntica, apesar de ao mesmo tempo ela ter esse potencial da galera achar um pouco forçado. Por enquanto ela tá atacando as pessoas certas e tá do lado da pessoa certa. O quanto essa amizade das duas vai durar, aí eu já não sei. Porque a Chayane é uma pessoa que eu acho que não vai aguentar de mando e desmando de Ana Paula, sinceramente. A Ana Paula voltou muito mais esperta nesse programa. Ela, por enquanto, apesar dela dizer que ela não mudou em 10 anos, ela não é aquela. Não, pelo menos ainda não soltou tanto. Apesar de eu ver a soberba, a grosseria, a pedância dela, tá tudo ali. E isso do pós-eliminação, por exemplo, um desses momentos. Ela tá com o freio de mão puxado, porque ela sabe que ela saiu da fazenda extremamente escorraçada. Porque lá ela foi super arrogante, as pessoas mostraram o caminho dela da rua pra rua na terceira semana. E aí ela saiu daquele jeito dela, ridículo, não aceitando que perdeu, enfim. Então ela voltou com o freio de mão puxado agora, até porque diz ela que comenta o programa em 10 anos. Nunca vi a Ana Paula comentando. Acho que eu vi ela no Splash Wall comentando há algum tempo atrás. Não sei de onde ela diz que ela é jornalista, mas enfim. Se ela diz, né, que é a gente pra negar. Mas ela tá mostrando o lado dela soberba e arrogante, por exemplo, quando ela vira pro cowboy e fala, tem que indicar quem sai, né, cowboy. Depois ela foi lá afrontar o Brígido na cozinha, falando que ele vai ter que subir muita montanha, que ele ia conhecer o pior lado dela. E aí eu pergunto, se alguém fala isso pra ela, se ele fala isso pra ela, por exemplo, ou afronta ela dá 10 pulos no sofá. A Ana Paula é uma pessoa que ela é pedante por natureza. Ela não consegue conter isso dentro dela. Ela é arrogante, ela é nariz empinado. Léo Dias estava falando isso no programa dele e acho que ele chegou a ter algum tipo de convivência com ela, porque ela trabalhou no Fofocalizando uma época e também fez participação ali no programa dele, do Menor da Tarde. E ele falou que apesar dele gostar dela, ela é uma pessoa com o nariz empinado e a plateia concordou também. Então eu acho que ela não consegue segurar essa prepotência dela. Não sei se vai cansar as pessoas, porque como eu falei, as páginas estão do lado dela, tá todo mundo achando ela muito diva. Só que é uma coisa que me incomoda, porque se qualquer outra pessoa dentro da casa fizesse isso do mesmo jeito que ela faz, a pessoa era massacrada. Esse é o ponto, essa é a questão que eu acho extremamente injusta em reality show. Mas bom, por enquanto é isso, vamos ver no que dá. Hoje tem festa, vamos ver se a festa vai causar aí alguma coisa. É a festa do líder, que é uma festa que eu tendo a gostar mais, porque não tem show, então eles não perdem tempo. Porque quando o show tá acontecendo, eles não estão fazendo nada, eles estão assistindo o show e não estão interagindo entre eles. Vamos ver se o Marcelo não vai dar vexame de novo nessa festa, porque foi uma palhaçada aquilo que ele fez na última. E curtam, comentem, compartilhem o que vocês acham, o que vocês estão achando de Ana Paula, de eliminação da Aline. E eu volto qualquer hora para comentar mais sobre o Big Brother. Por enquanto é isso, fui.